como manter o peso depois de emagrecer, ou mesmo para quem não precisou passar por um processo de emagrecimento, como que essa pessoa faz para manter o peso? O IBGE mostrou um estudo feito entre 2002 e 2019 que adultos obesos acima de 20 anos, em 2003, era em média 12%. Sabe quanto foi comprovado em 2019? Antes da pandemia, hein? 27%. Então a gente foi de 12% e só 20% das pessoas que emagrecem conseguem se manter com aquele peso que eliminou depois de um ano. Porque normalmente as pessoas me dizem, eu fiz umas dietas muito boas, mas depois engordei. Aí eu falo, né, também, eu perco o cliente, mas não perco a piada. Eu falei, então muito boa essa dieta aí, né? Não serviu para nada, depois de um ano tu tinha engordado, ou depois de X tempos. Então acho que está na hora da gente pensar em como o corpo mantém o peso. Porque a gente tem 3 estados, né? A célula de gordura, que é um saquinho, coisa mais fofa. Imagina uma sacolinha, que a gente tem aquela célula, dentro mora a gordura, tipo um azeite assim. E aí quando a gente emagrece, esvazia a sacolinha. Quando a gente engorda, enche a sacolinha. Mas a sacolinha tá ali. Como que a gente deixa o conteúdo que está dentro sempre igual? É a manutenção do peso. E a ciência já sabe como isso funciona. Mas, na verdade, o que a gente mais vê por aí é só o processo de diminuir o conteúdo de dentro da sacolinha, que é o emagrecimento. Engordar todo mundo sabe, é comer bastante e encher a sacolinha de recheio. Mas manter o peso é um processo conhecido pela ciência. Pouco falado. E eu sou uma pentelha nesse assunto. Meus pacientes sabem, meus clientes sabem que eu falo muito mais em manutenção de peso do que em emagrecimento. Aliás, eu acredito que a conduta de um projeto, de um plano de emagrecimento, tem que ter as duas coisas juntas. De segunda a quinta, a gente emagrece. E de sexta a domingo, a gente mantém o peso. Além de ser muito mais, né, a favor da sanidade mental, porque quem que vai ficar de dieta vai virar um ET no final de semana. Eu não aconselho que ninguém faça isso, até porque não dura e é muito antissocial. Mas o fato de a gente aprender de segunda a quinta, eliminar gordura ou até manter ela estável e no final de semana fazer o esquema de compensação, que é para a célula de gordura nem esvaziar, nem encher, é aí que tá. Se a gente for olhar o lado positivo de uma dieta, que até fez a gente emagrecer, mas que não ajudou nada a manter o peso, muito pelo contrário, porque tudo tem seu lado positivo, né? Eu diria que o lado bom disso é aprender o que não fazer. Então, se tu seguiu uma dieta, né, um planejamento alimentar, uma dica alimentar de alguém, né, que diz que entende, mas que na verdade só te ajudou a restringir tanto os teus momentos de alegria quanto as comidas que tu mais gosta, e isso não se manteve, tu já aprendeu. Não dá para virar ET. Não dá para ir numa festa e dizer que tá de dieta. Gente, além de ser muito uma falta de educação com quem fez a festa, é surreal, não se mantém. O que adianta? De novo, a gente seguir um planejamento que a gente não consegue manter. É óbvio que depois de parar aquela sequência de shakes, de marmitinha, de pozinho, de sei lá o que, é claro que a gente vai voltar a comer tudo de novo. É por isso que a obesidade só cresce. Eu acho que essas dietas, inclusive, só ajudam a crescer a obesidade, porque frustram, porque dão aquela sensação de fracasso depois que a pessoa começa a engordar de novo. E fora que todo mundo acha, ou pelo menos a maioria das pessoas acha, que para emagrecer é só sofrendo. Gente, não é. Assim como para manter o peso, não é deixando de ir nos lugares, não é deixando de comer para sempre o que a gente gosta, muito pelo contrário. Então, o processo de manutenção de peso, ele tem estudos, ele tem comprovação, mas muita gente não quer ouvir. Então, se tu não tem interesse em entender como funciona a manutenção de peso, pode cancelar esse vídeo, pode parar e vai para outro lugar, porque de verdade o que eu vou explicar agora é para quem está aberto, para quem está aberta a entender como a gente faz para se livrar desse problema para sempre. E eu digo a questão da manutenção de peso. Emagrecimento é outro assunto. Inclusive, para mim, meu sonho realizado seria quando as pessoas se reunissem nas festas, ao invés de elas ficarem trocando receitinha radical, shake de não sei do que, suco de não sei qual, elas compartilharem ideias de manutenção do peso. Olha que legal que ia ser.
Tu sabe, guria, que... Tô falando aqui com uma pessoa imaginária. Tu sabe que pra gente manter o peso, a gente tem que fazer uma refeição pé na jaca por dia e o restante só refeição com índice glicêmico baixo? E a amiga fala. Pois é, eu já ouvi falar nisso. Muito legal, né? Assim a gente não sofre, mantém o peso e curte as festas. Pô, vamos fazer isso juntas? Ai, que legal! High five! Pra mim, a vida ideal seria essa. Primeiro porque a gente não ia ter esses estudos dizendo que a obesidade só cresce, porque se a pessoa entende como manter o peso, ela não tem mais a questão de engordar na vida dela. Aí ela vai pro assunto emagrecimento caso ela precise. E de novo, eu tô dizendo aqui, nem todo mundo precisa emagrecer. Quase todo mundo quer emagrecer, mas nem todo mundo precisa. Agora, todo mundo, a galáxia, precisa aprender a manter o peso. Inclusive porque também muitos estudos mostram que as pessoas que chegam aos 100 anos, né, que são as pessoas centenárias, elas têm um peso normalmente padrão a vida toda. Isso quer dizer o quê? Que a manutenção do peso, sim, diz muito sobre a longevidade. Eu não sei tu que está assistindo esse vídeo, mas eu quero viver bastante. E como eu já falei, a ciência já estuda a manutenção de peso, já observa as pessoas que mantêm o peso, já vê o que essas pessoas têm em comum. E existem dois grupos de pessoas que mantêm o peso. O grupo maior, que são aquelas pessoas que todo mundo tem inveja e fala mal e chama magro de ruim, magro devia ser magro de bom, né? Essas pessoas naturalmente mantêm o peso porque elas não picam comida, elas não ficam o dia inteiro comendo. Elas comem o que elas gostam e depois elas esperam a próxima refeição. Ou então são aquelas pessoas que realmente não têm grandes apetites, né? Não ficam assim desesperadamente pensando em qual a comida vai ter na janta ou o que vai escolher no final de semana, ou que passam pelos mercados e pegam aquele monte de coisa boa, né, que derrete na boca. Tem pessoa que realmente não tem essa gana da comida. São poucas pessoas, mas existe. Então, assim, eu, no caso, tenho inveja das pessoas magras de ruim, magras de bom. Ai, meu Deus, até eu tô falando isso. O outro grupo de pessoas são aqueles, não. O outro grupo de pessoas é aquele, né, relacionado ao grupo, né? O outro grupo de pessoas, de novo, ai, porque depois que eu começo a ler só coisa em inglês, eu começo não a pensar em inglês, mas eu começo a não saber conjugar verbo de novo. Bom, certos grupos de pessoas que são estudados, né, e que mantêm o peso depois de uma dieta de emagrecimento balanceada normalmente, são pessoas que mudam 4 coisas na vida. Eu não... Tô meio hoje, né? A primeira coisa, não voltam a comer igual como antes. Meu, bem óbvio isso, mas pensa. Eu chamo isso de síndrome do super-herói ou da super-heroína, né? A pessoa emagrece um monte. Aí depois ela pensa que ela é uma super-heroína, um super-herói. Ah, eu? Eu sei o que fazer. Eu emagreci X quilos, né? Eu sei, eu posso comer o que eu quiser. Por um lado, ok, isso é certo. Por outro lado, é esse pensamento que começa a levar a pessoa para o efeito rebote, que na verdade não é uma injustiça divina do universo, é o fato de começar a comer um pouquinho, né, por dia a mais, e aí quando a gente vê, a insulina subiu, em função da glicemia que subiu também, e a compulsão alimentar volta, e a pessoa, segundo os estudos, em um ano engorda tudo de novo. Mas, para quem se dá conta de que não dá para voltar a comer o que comia antes, a coisa muda. Então imagina, olha só meu raciocínio agora, acompanha aí. Uma pessoa tinha 20 quilos a mais, foi calculada uma dieta para ela, para perder peso, né, e emagreceu o tal dos 20 quilos, tudo bem. Concorda que aquela alimentação que foi programada para essa pessoa emagrecer 20 quilos, não é a mesma desta mesma pessoa com 20 quilos a menos. Então se a pessoa comia 6 fatias de pão por dia e durante o processo de emagrecimento ela começou a comer 2, como que ela vai voltar a comer 6 por dia? Porque é um hábito, né? Era um hábito dela, então é comum esse hábito retornar. Mas como então que ela vai manter os 20 quilos a menos se ela está comendo igual quando ela tinha 20 quilos a mais? Não faz sentido. E precisa existir uma coerência de quem está passando por esse processo, né, de emagrecimento, no caso, esse que eu estou dando exemplo, de que não tem como voltar a comer que nem antes, a não ser que a pessoa vire maratonista, que vai fazer muito exercício todos os dias, aí é outro assunto. Mas aí eu acho incrível que as pessoas falam, pô,
eu tô no efeito platô. Ou então eu tô no efeito rebote. Efeito platô, então essa pessoa quando diz que está no efeito platô, é justamente a manutenção do peso, né? Aquela alimentação que ela está tendo quer dizer que aquilo ali que ela está comendo mantém o peso dela estável, ou seja, chegou num ponto que aquela alimentação não faz mais efeito para emagrecer e sim para manter. Pô, acho que devia soltar fogo de artifício por ter entendido isso. É muito importante entender as porções que tu pode comer e que tu vai manter aquele peso. E o efeito rebote? Tive o efeito rebote depois de emagrecer e aí comecei a comer tudo de novo. Sim, porque se permitiu. Lembra da síndrome do super-herói e da super-heroína? Começou a se permitir comer mais e aí a glicemia sobe, a insulina sobe e aí acabou tudo. Volta tudo ao que era antes. E aí eu volto com a ideia da manutenção do peso e a primeira coisa que os estudos mostram é que tem que se adaptar a novas porções. Não adianta voltar a comer tudo que comia antes. A terceira coisa que a ciência já descobriu, quando a pessoa conhece os alimentos que são aqueles que favorecem mais a subida da glicose no sangue, e com isso a produção de insulina, que são os índices, é o índice glicêmico, né? Os alimentos que têm pouco, médio e muito índice glicêmico. Quando a pessoa conhece essa diferença, ela consegue manter o peso melhor. Isso é um conhecimento muito importante, conhecimento básico. Ai, a geladeira parou! Obrigada, amore. Inclusive, todas as dietas da moda, todas elas, de algum jeito, vão te fazer comer alimentos de índice glicêmico baixo e médio. Todas. A tal da low carb, a paleo, a cetogênica, qualquer uma aí que tu estiver pensando, todas vão trabalhar com alimentos de baixo índice glicêmico e médio. Então isso a ciência já mostrou que quem come baixo índice glicêmico e médio, alimentos que tenham esses índices, provavelmente mantém o peso para sempre ou por muitos e muitos anos. E o quarto ponto, não menos importante, porque é o quarto ponto, exercício, se mexer. Gente, sério, eu adoro fazer exercício, mas de verdade, a gente cada vez faz menos. Mesmo quem vai para academia e fica lá 1 hora malhando, se esbaforindo, suando, chega em casa e faz o quê? Senta no sofá, senta no computador, senta no carro. Nossa vida hoje é praticamente sentado, né? É praticamente pouco que a gente usa a perna. Ah, mas eu faço bastante coisa, eu vou para academia. Sim, mas imagina que 24 horas do dia, 1 hora tu vai para academia. Ótimo, não tô falando para tu não ir, viu? Continua indo. Mas as outras, não 23, né? Porque a gente dorme 8, então 23 menos 8, 15, né? 15 horas do dia praticamente, a gente não se movimenta muito, com raras exceções. Então, quanto mais a gente faz aquelas coisas do dia a dia a pé, ou não senta o tempo todo, o metabolismo também dá uma aumentadinha. O gasto energético, na verdade, aumenta com essas atividades do dia a dia, não só com a academia. Então, primeira coisa, resumindo aqui, lembrando, na verdade, primeira coisa que a ciência já descobriu, não voltar a comer tudo que se comia antes de emagrecer. Segunda coisa, conhecer o tamanho das porções. O tamanho das porções que te faz manter o peso. Terceira coisa, entender que os alimentos que têm índice glicêmico baixo são os melhores para manter o peso para sempre. E quarta coisa, se mexer mais. Olha, se tu fugir sempre dessas 4 coisas, tu vai ter sempre o mesmo problema. Os 10 quilos a mais, os 20. E segundo, de novo, essa pesquisa do IBGE que eu citei no começo desse vídeo, em 17 anos, a obesidade aumentou nas pessoas acima de 20 anos muito. De 12% foi para 27%. Gente, isso é uma catástrofe em saúde pública. Não tem nada a ver com ser bonito, ser feio, não tem nada a ver com beleza. Muito pelo contrário.